nós ficamos com a autoridade de Deus. E Deus disse que a igreja tem que pregar, ir por todo o mundo. E na época que contemporânea nossa, contemporânea porque a história da igreja é longa, com moravianos, com huguenotes, que ela teve que desobedecer como Lutero, por isso somos chamados de protestante, porque nós protestamos a maior autoridade daquela época, dizendo que nós íamos ficar com a Escritura e íamos pregar o Evangelho. Em 1229 a leitura da Bíblia foi proibida e nós entramos em alguns países comunistas. Na década de 60, a única forma que nós tínhamos que entrar, a gente não propaga isso, não fala, era com uma corda. Nós desfizemos a corda de três fios, arrancamos todas as páginas da Bíblia e colocamos no centro da corda e trançamos a corda, porque não tinha jeito de entrar. O único país ateísta por Constituição foi a Albânia. O Ilírico, onde Paulo fala, fui até o Ilírico pregando o Evangelho, é a Albânia de hoje. A Albânia, por Constituição, estava escrito, nós não cremos na existência de Deus. União Soviética, o leste europeu, todos criam, só que não podia pregar o Evangelho. Mas nós pregamos. Nós continuamos a pregar, a falar. Entramos em lugares com ceia na mão, com um pedaço de pão, porque ninguém criticava um pedaço de pão e um cálice. E nós entrávamos num lugar onde tinha só demônio, no muro de Berlim, andamos ao redor, até Deus vir e derrubar e destruir tudo. Assim nós estamos entrando nas nações muçulmanas, continuamos do mesmo jeito, pregando o Evangelho. Há 2 semanas atrás, a nossa igreja entrou em Mianmar, é um país onde não tem notícia de uma igreja estabelecida lá, mas nós queremos que lá vai ter uma igreja, porque Deus amou todas as pessoas. Ele não quer que ninguém se perca. Então, morrer para nós é ganho, é lucro. E eu quero mexer um pouquinho nisso hoje à noite. O morrer para nós é ganho. 2 vezes, quando Paulo caminhava para Roma, porque a Igreja Católica ela ignora tanto a Escritura, que diz que a Basílica de Roma foi Pedro. Pedro não foi em Roma, quem foi em Roma foi Paulo. Mas nem isso eles sabem, porque nunca estudaram. Quem foi para Roma foi Paulo. Quem começou a igreja de Roma foi Paulo. Quem tem uma carta escrita aos romanos é Paulo. Pedro era apóstolo de Jerusalém. Ele ficou com a circuncisão. Ele não foi pregar ali. Então, quando ele foi para Roma, 2 vezes, ele é difícil demais, por isso que nós cantamos esse cântico. Crer no Senhor, conhecer o caminho do Senhor. 2 vezes que ele foi colocado num barco, que ele foi passado por um julgamento, quando eles sabiam, fizeram uma quarentena para matá-lo, e disse, nós não vamos comer nada até matar Paulo. O filho da irmã dele, o sobrinho dele, escutou, e foi lá e falou com ele, e ele diz, olha, procura o centurião tal. Ele tinha uma influência política. Uma vez ele teve preso e disse, não, vocês julgaram o centurião romano, vocês não podem julgar. Por isso que esses delegados ficam fazendo coisa que eles não podem fazer. Quem pode fazer isso é o judiciário. Você sabe disso, o judiciário tem poder para estabelecer lei. Nenhum poder, tem poder no Brasil hoje, legislativo, o executivo tem poder para fazer lei. Pode decretar uma coisa, mas tudo depende do judiciário, que faz o cumprimento da lei. Ele tem que fazer cumprir a lei. O legislativo faz, ele confirma. Mas uma coisa de fechar a igreja, tinha que partir do judiciário, não pode partir isso de uma interpretação, como está no Brasil hoje, virou uma confusão. Cada prefeito faz a sua lei, cada governo faz a sua lei, cada município sua lei. É a confusão que o diabo quer implantar. Ele gosta de confusão, porque ele age em meio à confusão. Do marido e da mulher, da empresa, onde houve confusão, haverá destruição, porque é onde ele gosta de agir. Mas quando Paulo foi, 2 vezes Paulo encontra com homens e profecias de Deus. Uma vez Ágabo chega e amarra ele, e tira o cinto e amarra, e diz, assim vai acontecer com o dono desse cinto em Roma, em Jerusalém. E Paulo fala, o pessoal vai chorando com ele até na praia, ele continua. Depois vem 7 filhas de um homem chamado Filipe, que eram profetisas, e diz, Paulo, não suba porque você vai ser preso. E teve uma hora em Atos capítulo 20 que ele fala assim, gente, não entristeça meu coração, eu sei que você é preso.
mas eu estou um passo à frente de vocês. Eu não estou disposto a ser preso, eu estou disposto a morrer por Jesus. Eu gosto muito disso. Morrer para mim é lucro. Morrer para mim é ganho. Por isso, eu quero bater nessa tecla hoje com vocês em nome do Senhor Jesus. Deus está usando a presente situação para, num processo, até chegar no arrebatamento dessa igreja, isso vai intensificar. Isso começou com AIDS, depois passou para Ebola, depois para chikungunya e agora com o Covid lá, o coronavírus, Covid-19. E a próxima vai ser pior. Em meio a tudo isso, por que isso está acontecendo? Porque existe esse processo, por causa da volta do Senhor Jesus. Deus deu 2000 anos, não está escrito. Mas eu sei que Ele é justo. Ele deu 2000 anos para Israel. Israel falhou. E Ele veio para que eram seus, e os seus não? Os seus não receberam. Ele veio para que eram seus, João 1,12. E os seus não receberam. 10, 11, 12. Não receberam. Ele vai vir, quem é dele hoje? A igreja. Depois de 2000 anos ele vai voltar para o povo dele. Porque ele não vai vir para o meio, ele vem para o povo dele. E o povo dele não vai recebê-lo. Porque ele cansou de várias epístolas, cartas, evangelhos. Como ladrão eu vou voltar. O ladrão não avisa. Vigiai e orai porque não sabia o dia nem a hora. Mateus capítulo 24, 25. E ele está avisando como é que ele vai vir. E ele interpreta Daniel parcialmente. Será como os dias quando o ímpio ocupar, está tudo preparado. E aí há muitas curiosidades que eu não quero entrar nelas. O templo construído, o animal do sacrifício pronto lá em Israel. Todo ano esse animal é mudado, porque o sacrifício tem que ser um animal de um ano, um cordeiro de um ano. Os judeus estão todos prontos para derrubar a mesquita de Omar. Agora descobriram que não é no lugar da mesquita de Omar, que é no Monte Moriá, que foi lá que Abraão, que Jesus morreu. E essas coisas todas históricas, nós vemos esse barulho, essa prova. Há um texto que nos preocupa muito, aqueles que temem esse momento, quando eu digo nós, a igreja, é quando virdes a figueira florescer. Figueira é Israel. 1948 ela floresceu. 1948. Israel voltou para Israel. E foi reconhecida como nação. 2000 anos eles foram dispersos. No ano 70, quando eles disseram, deixe que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, na cruz. No ano 70, Cláudio destruiu o templo e os judeus foram dispersos. Porque eu vou dispersá-los para as nações. Eles andaram 2000 anos. Se o Efraim pegar a nenenzinha hoje, ele pode deixar, mas os avós não deixam, e mandar ela para os Estados Unidos. Daqui a pouco ela vai estar falando tudo enrolado. Ela vai falar inglês por um tempo. Com o tempo, se não tiver comunhão com vocês, ela vai esquecer o português. E quando nascer os filhos dela, que ela casar com o americano, os filhos dela não têm nada com o português. A segunda geração se perde. Os judeus tiveram mais 2000 anos, dividido por 40 aí, quantas? 20. 2 vezes 4, 8, 40 gerações, e não perdeu a língua, não perdeu a religião, não perdeu nada da cultura deles. Eles voltaram 2000 anos depois, falando a mesma língua. Eles não estavam juntos no lugar, eles estavam na União Soviética, na Europa, na África, aqui no Brasil, e eles todos voltaram para Jerusalém, 1948, e formou a nação de Israel. Você quer saber por que o Brasil é abençoado? Porque quem assinou foi um brasileiro, que era secretário das Nações Unidas, reconhecendo Israel como nação. Por isso o Brasil é tão abençoado. Porque abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Então o Brasil tem herdado essa bênção. Graças a Deus hoje, na terra, o atual presidente de Israel tem uma comunhão muito grande com o nosso presidente. As coisas estão acontecendo antes da volta do Senhor Jesus, que Ele vai voltar para aquilo que é seu. E Ele está dando aviso.
Porque eu vou te avisar, irmãos. Daqui a pouco eu vou começar. Eu estou orando, estou pedindo para Deus, minha família às vezes me constrange, pessoas que me conhecem. Pastor, começa a fazer alguma coisa na internet. Eu preciso de uma estrutura. Você não pode fazer, maldita aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você tem que ter uma estrutura. Primeiro a talha e depois o milagre do vinho. Se não tiver uma estrutura, vai derramar tudo depois. Eu estou buscando essa estrutura em Deus para começar a falar algumas coisas, a publicar. Você vai ter retorno, você vai ter que responder. Hoje eu não tenho tempo para isso. Mas eu sei que Jesus está voltando. E eu sei que o coronavírus é um passo a mais de uma debilidade que Deus provocou na humanidade para provar que eles não podem nada contra Deus. O grande mundo científico, o grande mundo da ciência hoje não pode curar uma gripe, que transplanta coração, que transplanta fígado, que troca rins, que faz isso, que faz aquilo. Não pode curar uma gripe. Não sabe porque ela veio, não sabe tratar com o vírus. Basta Deus mexer com um dedo e ele desestabiliza toda a terra. Para provar que quem está fazendo é ele. Eles vão ter que reconhecer. E a igreja tem que assumir esse papel agora, de mostrar isso para as pessoas. Não só para ela, mas para o mundo inteiro. E ela tem esse grupo de pessoas que não iam para a igreja, que não congregavam, que não tinham autoridade sobre eles. Eles estavam, a maior igreja que tem em todos os lugares, todo lugar, Goianápolis, Anápolis, Goiânia, ela não vai a nenhuma congregação. Eu tive aqui há um mês atrás, cerca de um mês, 2 meses atrás, um médico que veio comigo conosco, filho de outro médico, Felipe, e ele disse assim, eu estou um ano e meio em Anápolis, e não tenho uma igreja local. Consegue. Eles vão para a igreja, as pessoas estão com sede, estão desesperadas, mas ela não consegue ficar ali. Sabe, ela não consegue ficar debaixo de uma autoridade excessiva, de um domínio que exerce sobre ela, porque ela foi livre. O Espírito Santo a libertou. Ela não consegue ficar tanta lorota, tanta política, tanta coisa, mas onde está a palavra de Deus? Não existe palavra de Deus. Você vai e sai do mesmo jeito. Não há alimento. Não há um bom pastor que nos leve a mananciais tranquilos. A ovelha não sabe tomar água numa correnteza. Ela não sabe procurar pasto. É o pastor que tem que levar ela para pasto verdejo. Onde estão esses líderes? Não existem. Não estudaram a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. E o povo de gente que entra, sai e não consegue sobreviver. Então, essa igreja de hoje, que não vai, que não congrega, descontente, Jesus está avisando para ela, eu estou voltando.